Então, certa vez eu escutei uma frase, e essa frase meio que me chocou, e aí eu fiquei pensando, e aquilo ali me trouxe uma certa resistência. Qual frase? Não há crescimento sem sofrimento. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, então quer dizer que para mim crescer eu vou ter que sofrer? Então quer dizer que não tem outra alternativa para mim a não ser eu ter que sofrer. Então, para mim amadurecer, eu vou ter que sofrer. E eu fiquei pensando naquilo ali. Gente, a verdade é que nós precisamos lidar sim com as frustrações desde que nós nascemos. Nós vivemos num mundo onde parece que é proibido sofrer. E eu vejo isso como um dos motivos pelas causas também, uma das, como eu disse, que não pode ser uma explicação só para isso, e não é um fator só. Um suicídio, ele não culmina por um fator só nunca. É uma série de fatores, de situações que levam até esse ato extremo, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos aprender a lidar com as frustrações desde que nós nascemos. Eu brinco e falo que o ser humano já nasce satisfeito. Prova essa que a gente já nasce chorando. E aquele que não nasce chorando, ele toma logo aquele tapa para ele poder acordar para a vida e entender. Ou seja, seja bem-vindo. Aqui você vai precisar lidar com a dor, você vai precisar lidar com frustração. E isso é desde que nós nascemos. E o que é que nós lidamos com a frustração? Gente, nós lidamos com não ter as coisas na hora que nós queremos. Nós vamos ter que lidar com não conseguir imediatamente aquilo que nós almejamos. E isso prova que, de alguma maneira, eu vou precisar passar pelo sofrimento, sim. Infelizmente, a gente vê como que isso está inserido na sociedade, a dificuldade que muitas pessoas têm de entender que o sofrimento ele é necessário. A dor é necessária. Só que o problema não é a dor e não o sofrimento. O problema é eu não estar preparado emocionalmente para lidar com o sofrimento, emocionalmente para lidar com a dor e com situações de frustrações e adversidades que pode acontecer. Gente, uma coisa que a gente pode perceber, Washington, e parece óbvia, e que a gente precisa falar. Por que eu estou falando disso? Porque não tem como, gente, falar do ponto que nós queremos falar sem lidar com a realidade que está à nossa volta. Nós não podemos ignorar. Por exemplo, os tempos mudaram, a sociedade mudou. E também com essas mudanças, né, pós-modernas, pode interferir na formação da mente de uma criança e de um jovem, Washington. Como que você acha, gente, você que está aí vendo, que assistindo, acha que as mudanças que aconteceram na sociedade pode interferir na formação da mente de uma criança e de um jovem? Interfere muito na maneira como ela vai lidar com a vida. E olha para você ver que interessante. Alguns escritores estudiosos, eles escreveram sobre essas mudanças e não escreveram hoje. Um exemplo que a gente tem é que Sigmund Freud ele escreveu um livro chamado O Mal-Estar da Civilização. Ele escreveu esse livro, um outro autor também chamado Byung-Chul Han, ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. O outro autor, ele escreveu O Culto da Performance. Um outro autor escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Esse livro, A Sociedade do Espetáculo, parece que o autor, ele escreveu esse livro, parece que ele já escreveu esse livro, e ele escreveu esse livro, sabe quando, Washington? Na década de 60. E ao escrever esse livro, parece que ele já estava vendo hoje um Instagram. Parece que ele estava vendo hoje o comportamento das pessoas. Vendo que hoje as pessoas elas buscam cada vez mais, gente, mostrar. Cada vez mais elas estão ali, como elas se comportam, a busca que elas têm, a visibilidade, aquela questão de parecer que está sempre satisfeito com tudo, que está sempre feliz, que a vida delas é sempre maravilhosa. E a sociedade do espetáculo, esse livro trata sobre isso. A sociedade como um espetáculo, como se o tempo todo nós quiséssemos mostrar um espetáculo, que a nossa vida é um espetáculo perfeito. Então, nessa sociedade do espetáculo e nessa sociedade do desempenho, ela também está misturada com a sociedade do mal-estar e do cansaço. Então, pensa bem,
a geração de hoje está vivendo em meio à sociedade do espetáculo, que é essa sociedade que busca mostrar que está bem o tempo todo, que conquista tudo, que faz bem, que está tudo bem, não tem tristeza, não tem desamparo, não tem desafeto, está tudo certo.